Olá a todos, meu nome é Laís Rosal e sou doutoranda em Estudos Latino-Americanos na Universidade Hebraica de Jerusalém. A ideia de escrever esse texto a quatro mãos surgiu no Natal de 2018, em Israel, quando, entre amigos, em sua maioria judeus, li, em A Descoberta do Mundo, o que Clarice Lispector, uma escritora judia, teria escrito numa data tão cristã como o Natal. Encontrei então 4 crônicas dedicadas ao tema: Anunciação, A Virgem em Todas as Mulheres, Ele Seria Alegre e A Humildade de São José. Embora aparentemente marcadas pela histórica bíblica cristã, escolhi lê-las a partir de uma perspectiva mais literária do que religiosa, para um público que possuía um repertório bem distinto do meu e que certamente traria interpretações novas para o texto. Rodrigo Balmorcel, que escreve comigo esta versão do texto, faz mestrado em Educação Judaica, também na Universidade Hebraica, e já era um alvo dessa leitura. No mesmo dia, começamos a esboçar os primeiros tópicos do que vamos apresentar aqui. Como é sabido, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, em uma família judia que imigrou para o Brasil em 1920. Segundo Berta Waldman, embora a escritora afirmasse que sua primeira língua fosse o português, na realidade, a primeira língua a que teve acesso foi o Yiddish, já que seus pais se originavam de um shtetl, uma cidadezinha judaica, onde esse era o idioma predominante. Clarice não negava seu judaísmo, como na famosa declaração dada ao jornal O Globo, em entrevista pouco antes de sua morte, em 1976. Eu sou judia, você sabe, mas não acredito nessa besteira de judeus ser o povo eleito de Deus. Não é coisa nenhuma. Os alemães é que devem ser, porque fizeram o que fizeram. Que grande eleição foi essa para os judeus? Eu, enfim, sou brasileira, pronto e ponto. O judaísmo, desse modo, nunca apareceu de maneira explícita na literatura da escritora. No entanto, como demonstram Gildas Klo, Nelson Vieira e Berta Waldman, o intertexto judaico pode ser percebido de diferentes formas na escrita de Clarice. Nelson Vieira, em A Linguagem Espiritual de Clarice Lispector, afirma que a linguagem na obra de Clarice Lispector, refletem e respeitam a estética da narrativa bíblica, especialmente a retórica do Antigo Testamento, onde o poder concreto da palavra, a repetição de palavras-chave e uma sintaxe evocativa, mais o elemento mítico, paradoxal e ilógico, apresentam ao leitor um estilo sério, sagrado e espiritual, pleno de enigmas e perguntas. Berta Waldman afirma em seu artigo Por Linhas Tortas, o Judaísmo em Clarice Lispector, que uma referência judaica mais abstrata inscreve-se em seu texto, e que a herança judaica na literatura lispectoriana está muito presente na tendência dos textos da escritora para múltiplas interpretações e questionamentos. Nesse sentido, a pesquisadora aproxima os Midrashim dos textos escritos por Clarice, uma vez que eles, cito, se fazem por meio de formulações que muitas vezes beiram o enigma, procurando subverter o conteúdo manifesto do texto. Waldman avalia ainda que são abundantes na obra de Clarice as referências religiosas, sejam elas judaicas, cristãs ou de outras crenças, o que se pode vislumbrar desde os títulos de seus textos, como em A Via Crucis do Corpo, A Maçã no Escuro ou A Paixão segundo GH, até concepções de mundo relacionadas às religiões, como a criação do mundo e a relação do homem com Deus. No artigo Clarice e Elisa Lispector, Caminhos Divergentes, Waldman compara os caminhos traçados por Clarice e por sua irmã, Elisa Lispector. Enquanto Clarice apresentaria uma abordagem mais abstrata de questões judaicas, sua irmã mais velha, Elisa, tomaria para si a reportagem de narrar, em seus textos, questões explícitas relacionadas à vida judaica, como, por exemplo, em seu romance No Exílio, publicado em 1948, no qual relata as perseguições sofridas pelos judeus na Europa, a fuga da Ucrânia e a criação do Estado de Israel. Essa diferença entre a escrita das duas irmãs também pode ser percebida em uma das poucas cartas em que Clarice menciona, de forma mais ou menos explícita, a influência do judaísmo em sua vida. Quando vivia em Berna, na Suíça, sua auxiliar doméstica, Rosa, colocou de surpresa uma enorme árvore de Natal em sua sala, com luzes e presentes. Clarice ficou emocionadíssima, mas teve que enfrentar um impasse com a visita de amigas judias à sua casa. Eis o seu relato para suas irmãs. Tendo convidado Mariana e Madame Friedman para almoçar hoje, de repente me lembrei do que elas iam pensar vendo uma bruta árvore de Natal na sala de jantar.
Seria impossível explicar. Então, com toda a gentileza de que sou capaz, expliquei a Rosa que convinha tirar, porque vinham 2 brasileiras, e que no Brasil só se bota árvore de Natal quando se tem filhos. É capaz de Elisa dizer, por que você não explicou? Eu respondo que detesto confundir as pessoas, que apesar de Rosa ser inteligente, tem uma mentalidade simples, e eu ia dar um problema irresolúvel para ela. Enfim, a árvore linda e iluminada, que para mim ficou como um símbolo da bondade humana, está toda pobrezinha no sótão da casa. Como é possível perceber, a maneira como Clarice lida com o judaísmo, também no seu cotidiano, não é explícita, mas cercada de caminhos e descaminhos. Nesse sentido, nessa comunicação, objetivamos analisar a inserção de uma dicção judaica, a saber, uma forma de Midrashim, nas crônicas de Natal de Clarice Lispector já citadas. Clarice invoca uma interpretação judaica para o nascimento de Jesus. Na crônica Anunciação, Clarice retrata a revelação do nascimento de Jesus a Maria por intermédio de suas próprias palavras. Para isso, a escritora utiliza a imagem do pintor italiano Angelo Savelli. Por meio das palavras de Clarice, a Anunciação ganha um diálogo. Clarice escreve: cada ser humano recebe a Anunciação, e grávido de alma, leva a mão à garganta, em susto e angústia. Como se houvesse para cada um, em algum momento da vida, a anunciação de que há uma missão a cumprir. A missão não é leve. Cada homem é responsável pelo mundo inteiro. A partir dos estudos de Waldman, podemos perceber que a influência dos Midrashim nessa passagem se dá por intermédio de similaridades literárias e proximidade da narrativa com a dicção judaica. Especificamente, as crônicas de Clarice teriam um papel específico por se tratar de um uso não convencional da tradição judaica para a criação de contos sobre o Natal ou sobre a figura de Jesus. Em suas breves palavras, a autora invoca 3 diferentes fontes judaicas. Para fins de análise, separaremos as passagens e a forma como Clarice as utiliza. A primeira fonte é uma interpretação escrita no conjunto denominado Midrash Rabbah. Segundo Bamidbar Rabbah, o nome Puá, relatado como o nome de uma das doulas que, contra a vontade do faraó, mantinham os filhos dos judeus vivos, é relacionado com o momento em que, sem saber o que falar, um som escapa de nossa garganta. Ao comentar essa passagem, o texto afirma: 3 presentes bons Deus deu a Israel, e não os deu senão através do sofrimento. São eles a Torá, a terra de Israel e a vida no mundo vindouro. Puá apareceu frente a frente com o faraó e deixou sua ira escapar. Disse Puá ao faraó: o que será desse homem quando ele vir Deus em sua frente? O faraó se vingou, mandando-a à morte. Segundo o texto hebraico, a vida no mundo vindouro, ou a vida após a morte, está relacionada com a dor do sofrimento e da angústia desse mundo, e o nome Puá é representado como um exemplo desse pensamento. Assim, enquanto Clarice escreve sobre o estar grávida na alma e o susto e a angústia dessa anunciação, ela traz, por meio da anunciação cristã, um exemplo para o pensamento judaico de vida e morte. Após relatar a angústia e o sofrimento no momento da anunciação, Clarice relata a sensação de Maria de saber a missão do filho antes mesmo do nascimento. Diz o texto: Maria aperta a garganta com a mão, em surpresa e angústia. Essa sensação não é nova na narrativa bíblica. A mãe de Sansão, por exemplo, sabia do destino do seu filho e foi informada por um anjo. O texto bíblico afirma, no livro de Juízes, capítulo 13. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A narrativa de Clarice não está, como se vê, muito distante dessa imagem da mãe de Sansão, uma mulher que, sozinha, recebe a anunciação. Numa perspectiva patriarcal, Maria e a mãe de Sansão aparecem na narrativa bíblica como mulheres que vivem para os seus filhos, e essa referência não é incomum no texto bíblico.
Outra personagem bíblica que pode exemplificar essa função materna é Sara, mulher de Abraão. Ela também recebe a anunciação e, ironicamente, não acredita nela, embora comunicada pelo próprio Deus. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: Depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Por fim, Clarice termina a crônica com a seguinte frase: Cada homem é responsável pelo mundo inteiro. Segundo a tradição judaica, a relação entre o homem e o mundo é a de muito cuidado. No entanto, no conjunto de textos do Talmud denominado Mishnah, no Tratado de Sanedrim, está escrito: Sendo assim, todo homem deve dizer: Para mim foi criado o mundo. Clarice, em consonância com o texto judaico, afirma em sua crônica que a criação do mundo demanda responsabilidade. O José de Clarice, uma comparação com o Moisés dos sábios talmúdicos. Na crônica A Humildade de São José, Clarice afirma: São José é o símbolo da humildade. Ele sabia que não era o pai da criança e cuidava da virgem grávida, como se ele a tivesse germinado. São José é a bondade humana, é o autoapagamento no grande momento histórico. Ele é o que vela pela humanidade. Nesse sentido, o José de Clarice é uma figura humilde que zela pela humanidade como um todo. Na tradição judaica, essa figura é retratada como Moisés. Diz o texto bíblico: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. É importante ressaltar que essa denominação não é dada a nenhum outro personagem na narrativa bíblica. Como os sábios entenderam esse adjetivo tão importante dado a Moisés? Uma das histórias sobre Moisés, em Sifrei Devarim, relata: E o homem, Moisés, era extremamente humilde. E aconteceu uma vez que a casa do imperador enviou uma delegação, dizendo a eles: Procure a sepultura de Moisés. Eles foram. Quando eles estavam em cima, ele, o seu túmulo, parecia estar embaixo. Quando eles ficaram embaixo, parecia estar acima. Eles então se dividiram em dois grupos, um em cima e outro embaixo. Mas para aqueles que estavam em cima, parecia estar abaixo, e para os que estavam abaixo, parecia estar acima. Isso de acordo com E ninguém sabia sua sepultura. A figura de Moisés, segundo esse conto, está, como se pode perceber, para além da morte física, e paira pelo mundo com sua humildade. Será o José de Clarice o Moisés dos sábios da tradição judaica? A semelhança pela qual os dois personagens são descritos leva a essa sutil aproximação. Em outras palavras, tanto o José descrito poeticamente por Clarice, quanto o Moisés, como descrito pelos sábios judeus no século I, são personagens cultuados pela sua humildade, e de tão humildes, ganham um espaço na responsabilidade para com toda a humanidade. A consequência dessa relação entre Moisés e José é muito importante para o entendimento da relação de Clarice com o judaísmo. José sendo Moisés, ou Moisés sendo José, revela uma figura masculina que zela com humildade pelo mundo, o que está além da função da procriação. Tanto José quanto Moisés não tiveram marcadas, nos relatos, uma continuidade familiar. Por isso, a possibilidade de que a humildade esteja conectada com a capacidade de gerar uma transformação no mundo, sem necessariamente estar conectada com a paternidade, é um marco importante. A tradição exegética judaica busca uma pluralidade de interpretações para o que está subentendido no texto bíblico. Sendo assim, um leitor que possui o repertório das fontes judaicas pode depreender que Clarice, ao contar com suas palavras o momento da anunciação a Maria, e também em seu esforço em categorizar José, suplementa a longa tradição de interpretação judaica. Assim, nossa leitura, tal qual a de Waldman, defende que, cito, a escritura de Lispector permanece, talvez inconscientemente, fiel à interdição bíblica judaica de delimitar o que não tem limite, de representar o absoluto. Sobre a árvore de Natal, Clarice a aponta como um símbolo da bondade humana. Esse olhar universal, humanista, para o símbolo religioso conectado ao Natal, somado às outras referências que trouxemos ao longo desse texto, remete a um paradoxal Natal judaico de Clarice. Esse sincretismo, fruto da identidade brasileira da escritora, é também um sinal da sua judeidade e da sua conexão com a cultura popular brasileira.
A capacidade criativa de Clarice lembra uma passagem das fontes judaicas que dizem sobre a criação do mundo. Cito: Artista. A Torá diz que foi um instrumento artístico na mão de Deus. Enquanto no mundo o homem de carne e osso constrói palácios, ele não constrói por si mesmo, senão que por conhecimento do artista. Nessa passagem, Deus é comparado ao artista que cria sua obra pelo conhecimento. A perspectiva artística divina se faz assim, presente na criação do mundo, e a criação humana, ou seja, a arte por extensão, torna-se então parte inseparável da criação contínua do mundo. Clarice, ao criar literatura, cria uma obra que mescla culturas, tradições e dá luz a um novo entendimento de mundo, mais harmônico e universal. Talvez possamos ousar dizer que, por intermédio da literatura, Clarice dá luz à arte, à criação divina no mundo cotidiano. Obrigada!